Fala nação, tá começando mais um Eu Só Falo de Flamengo. Mais uma vitória do Vitor Pereira em clássico, 3-1 contra o Vasco da Gama pela semifinal do Campeonato Carioca e Flamengo classificado para a final. O Vitor Pereira que ontem escalou muito mal o time, tem algumas decisões ali polêmicas, né? Colocar o Davi Luiz voltando de lesão, tendo à disposição o Léo Pereira no banco de reservas. Eu acho que é uma decisão que a gente pode discutir aqui, né? E também o Cebolinha ali improvisado na ala direita. Eu acho que isso anulou o jogador. O time que tem se mostrado muito mal treinado, né? A defesa continua muito frágil, muito exposta. A gente vê ali durante o jogo muitos espaços na marcação. Eu acho que isso vem muito também da improvisação que ele faz com alguns jogadores. O Cebolinha, ele não tem esse tique de marcação. Então, muitas vezes a gente via ali um espaço muito grande ali na zona que ele tinha que voltar para marcar, né? E aí a gente também tem um problema muito grave, que eu acho que os homens de frente eles não ajudam na marcação. Então a gente desprotege muito a defesa, né? Bom, se a gente não tiver esse esforço do time, a gente realmente vai sempre sofrer em bola aérea defensiva, vai sempre sofrer em contra-ataque, que é o que tem acontecido. No segundo tempo, o Vasco teve muito perto de fazer o segundo gol. O Flamengo se mostrou bastante desorganizado, os jogadores pareciam não saber o que fazer ali, mas também, assim, não vi um Vasco organizado. O time do Vasco muito fraco também, né? E ali indo mais na vontade dos jogadores, né? Na raça de tentar vencer o jogo do que na organização, né? Na proposição inteligente mesmo de jogadas. E aí, a partir do momento que o time do Vasco cansou, o Vitor Pereira fez as alterações e o Flamengo retomou ali o controle do jogo. O Vasco não conseguiu mais oferecer perigo ao Flamengo, não chegou mais no campo de ataque do Flamengo. O Vitor Pereira teve coragem de mudar o time, fez algumas substituições que a torcida chiou na hora, né? Tirar os medalhões, o Arrascaeta, o Gabigol. Mas a gente tem que lembrar, né? O Arrascaeta tá com uma lesão crônica e ontem isso afetou diretamente o jogo dele. O Arrascaeta fez um jogo muito ruim, muito abaixo. E o Gabigol, que já há algumas partidas não tem aparecido. Ele realmente está um jogador sumido no Flamengo. E ontem ele teve uma chance, numa jogada muito bonita ali do Flamengo, que ele basicamente recua a bola para o goleiro. Isso já está acontecendo já com uma certa frequência, né? O Gabigol tem perdido gols que poderiam estar transformando os jogos em jogos mais fáceis para o Flamengo, né? Jogos mais controlados. E aí o Vitor Pereira substitui esses jogadores, a torcida chia, chama o Vitor Pereira de burro, mas as substituições do Vitor Pereira fazem a diferença e o Flamengo, a partir daí, muda o jogo a seu favor, né? E principalmente com a entrada do Matheus França, que consegue manter o time mais no ataque, ser um jogador mais impositivo e jogando na sua posição. Ele faz toda a diferença, ele mostra realmente a qualidade que tem, né? Ele faz a diferença, sofre o pênalti, o Pedro vai lá e converte seu segundo gol na partida e depois de um lance muito rápido, o Pedro muito inteligente, muito ligado no jogo, cobra uma falta rápida, dá uma assistência para o Ayrton Lucas fazer o gol de cavadinha e arrematar aí o resultado final do jogo. Uma partida muito boa do Pedro, que fez 2 gols e deu uma assistência. E o Ayrton Lucas, que foi uma grande contratação do Flamengo, um jogador com muita força física, muita determinação, muita vontade. Ele demonstra a vontade de querer vencer os jogos e tem feito a diferença também pro Flamengo desde que ele chegou. Também uma boa partida do Santos, né, que fez grandes defesas. Teve um lance ali que ele tira o braço, né? E, enfim, numa jogada ali que bem duvidosa, acho que não tinha necessidade dele tirar o braço, deu um susto na torcida. E o Santos também dá calafrios quando ele tá com a bola nos pés, né? Sempre a gente fica ali nervoso com o que vai acontecer, porque a gente não sabe o que esperar do Santos. É sempre uma surpresa, né? Além dele, o Fabrício Bruno também, mais uma vez, fez uma partida muito segura. No lado negativo, eu acho que a gente pode citar aqui a displicência do Gerson. O Gerson que até agora, desde que voltou do Olympique, não mostrou para que veio ao Flamengo. Ele tem se mostrado muito irregular. Faz uns jogos bons, né? Mas a grande maioria dos jogos tem sido muito displicente. Um jogador que prende muito a bola e que em determinado momento do tempo simplesmente parece que ele se desconcentra, se desliga, né, do jogo e prejudica muito o time, né? E aí, a gente também tem que falar aqui de uma contratação que eu acho que até agora não surtiu efeito, que foi o Vidal, né? O Vidal também. O Vidal, ele entra com muita vontade, mas ele acaba exagerando em vários momentos.
E também erra passes muito bobos. Ontem ele quase entregou um gol pro Vasco numa bola que estava no controle total dele e ele acaba, num erro técnico grosseiro, praticamente dando um passe pro jogador do Vasco chutar a bola em direção ao gol e o Santos faz uma boa defesa. A torcida gritou burro pro Vitor Pereira, mas o grito que fez a diferença mesmo foi o grito de Mengo, que estava esquecido e foi recuperado pela torcida e empurrou o time para mais uma disputa de final. O Vitor Pereira vai ter 2 semanas livres, né, para trabalhar, para mexer no time, para fazer com que o time apresente um futebol melhor, porque até agora a gente não tem visto isso. Pelo contrário, acho que a gente tem visto até uma regressão. E vamos ver o que ele vai aprontar, se ele vai conseguir fazer com que o time jogue melhor. E a gente se vê no próximo pós-jogo. Jogo de ida da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Obrigada pela participação de todo mundo. E aqui eu só falo de Flamengo.